Há um tipo de silêncio que não é vazio. É o silêncio de um quarto fechado, de uma alma dobrada em oração quando ninguém mais está por perto. É aquele instante em que você se pergunta se alguém realmente está ouvindo. As palavras mal saem, os pensamentos se misturam, e o eco da própria voz parece voltar como lembrança de solidão. Mas é nesse espaço, entre o murmúrio e o invisível, que o reino se move. É nesse silêncio que o céu se inclina. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que está em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Há uma promessa escondida nessa instrução. Deus não pede palco, ele pede intimidade. Ele não busca barulho, ele busca verdade. E talvez o motivo de tantos se sentirem esquecidos é porque esperam ouvir o som do aplauso, quando o verdadeiro mover de Deus acontece onde ninguém aplaude. Há momentos em que o quarto se torna o deserto do coração. Você dobra os joelhos e sente o peso do mundo sobre os ombros. O ar parece denso, as lágrimas escorrem e a fé parece um fio. E ainda assim, é ali, exatamente ali, que o invisível começa a se alinhar. O apóstolo Paulo escreveu que andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. E essa fé silenciosa, oculta aos olhos humanos, é a que tem sustentado gerações. Billy Graham dizia que o cristão que ora em secreto move o mundo sem ser visto. Pense nisso. Há pessoas que transformaram histórias inteiras, que libertaram famílias inteiras, sem nunca subirem a um púlpito. Oraram no anonimato, oraram em lágrimas. E enquanto o mundo dormia, Deus escrevia destinos. A intercessão é o bastidor da providência. Talvez você não tenha percebido, mas há algo santo em cada vez que você fecha a porta e decide orar. Há algo eterno no simples gesto de se ajoelhar. Quando você fala com Deus, ainda que pareça que nada muda, o universo espiritual reage, forças se reposicionam, correntes invisíveis são quebradas, o tempo é reescrito de maneiras que a razão jamais compreenderá. C.S. Lewis escreveu certa vez: as orações que parecem não passar do teto talvez estejam subindo mais alto do que imaginamos. O que parece ausência é muitas vezes reverência. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. É o intervalo em que ele organiza respostas que só podem ser recebidas quando o coração amadurece. A solidão física não é isolamento espiritual. Ao contrário, o isolamento é o laboratório da fé. Quando você ora sozinho, você ativa dimensões que não dependem de testemunhas. Deus escolhe agir no oculto porque ali o orgulho não sobrevive. No secreto, não há máscaras, não há performance, apenas verdade. E a verdade é o idioma que o céu entende. Há algo profundamente misterioso em saber que o Pai vê o que está em secreto. Ele vê as noites em claro, os dias sem força, as orações interrompidas por cansaço. Ele vê o que você nunca contou a ninguém. Ele ouve o que você nem consegue dizer. E ainda assim, não há pressa em sua resposta, porque o tempo da resposta é também o tempo do preparo. A promessa espiritual é clara. Quando uma alma se dobra, o céu se curva. Quando alguém decide orar, o invisível se move. Você pode não ver, mas há movimento. Você pode não sentir, mas há resposta sendo formada. É assim que o reino funciona. Lentamente, silenciosamente, soberanamente. Então, eu te pergunto, será que o seu quarto é apenas um cômodo ou é o campo onde o invisível se move a seu favor? Você tem tratado a oração como obrigação ou como encontro? Porque, se você soubesse o que acontece quando fecha a porta e dobra os joelhos, jamais sairia desse lugar da mesma forma. O quarto não é um refúgio de fuga, é o centro de comando do céu na terra.
E se essa mensagem já fala ao seu coração, se você sente que Deus está te chamando de volta ao secreto, inscreva-se neste canal agora mesmo. Aqui, caminhamos juntos em fé, discernimento e oração. Cada palavra que você ouvir aqui foi preparada para te fortalecer no invisível. Porque o mundo espiritual está em movimento e Deus quer que você saiba, nada do que você ora é esquecido. O segredo do quarto, onde o invisível se manifesta. Há lugares que o mundo não vê, mas o céu conhece profundamente. O quarto fechado, o espaço silencioso onde apenas Deus e a alma se encontram, é um desses lugares. O ser humano se refugia nele não para fugir do mundo, mas para encontrá-lo sob outra luz, a luz da eternidade. Quando Jesus falou sobre o quarto secreto em Mateus 6,6, ele não estava apenas ensinando sobre oração, estava revelando o princípio espiritual da intimidade. O quarto não é o cenário, é o altar. Ali, a fé é depurada e o ruído da vida dá lugar ao som da presença. Daniel compreendia essa verdade. A Escritura diz que ele se ajoelhava 3 vezes por dia, virado para Jerusalém, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6,10. Ninguém o via, mas Deus via. Nenhum aplauso o acompanhava, mas anjos eram enviados em resposta. O quarto de Daniel não tinha testemunhas, mas o céu inteiro se movia a cada oração. Há um padrão nisso. As maiores intervenções divinas nascem em ambientes silenciosos, longe dos olhos, mas próximos do coração de Deus. A mente humana, no entanto, tende a confundir silêncio com ausência. Quando as respostas não chegam, o coração duvida. E o que parece um atraso é, na verdade, o ritmo perfeito do invisível. Há um tempo para a semente permanecer debaixo da terra antes que brote. Orar é semear no escuro, confiando que o solo espiritual está fértil. Nenhuma palavra lançada a Deus cai no vazio. Ela é absorvida pelo tempo até o momento certo da colheita. Existe algo misterioso na solidão orante. É nesse lugar sem aplausos que os segredos de Deus são sussurrados. Ele fala diferente quando ninguém está por perto. Sua voz se mistura à quietude e quem aprende a ouvir no silêncio descobre que o Espírito Santo não grita, ele sussurra. Por isso, tantos corações agitados não percebem suas respostas. Estão esperando trovões, quando Deus prefere o murmúrio da brisa suave. Em uma perspectiva espiritual e emocional, o cérebro humano se transforma durante a oração silenciosa. Estudos mostram que o foco em uma presença transcendente, acompanhado de entrega e silêncio, ativa regiões ligadas à empatia e propósito. É como se o corpo confirmasse o que a alma já sabia. Ao orar, você se realinha. O caos interno encontra direção. A respiração desacelera. A mente, antes dominada pelo medo, começa a se ancorar na esperança. O invisível toca o tangível. Pense na metáfora do Santo dos Santos. No templo antigo, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, diante da presença de Deus. No entanto, o véu foi rasgado em Cristo e agora o quarto de cada crente se tornou esse espaço sagrado. Quando você fecha a porta, você atravessa o véu. Você pisa em chão santo e o invisível se manifesta não por espetáculo, mas por comunhão. Talvez nesse exato momento você tenha se sentido esquecido, como se suas orações fossem murmúrios perdidos. Mas o que você revela a Deus entre 4 paredes tem mais poder do que qualquer discurso público. Ele vê as lágrimas que ninguém enxuga, as palavras que você engole, os temores que não confessa. Cada detalhe é registrado no coração daquele que disse: "O Pai, que vê em secreto, te recompensará." Billy Graham dizia: "Se quisermos conhecer a força do homem, observemos quanto tempo ele passa de joelhos." Essa força não vem da eloquência, mas da entrega. O quarto é o ginásio da fé, onde músculos invisíveis são formados, os músculos da perseverança, da esperança.
da confiança inabalável. Não há testemunhas, mas há glória. Não há plateia, mas há presença. O invisível, portanto, não é ausência de ação. É o cenário onde Deus trabalha de forma mais profunda. A oração não é monólogo, é colaboração. É Deus tecendo enquanto você confia, é o Espírito moldando enquanto você espera. O quarto, esse lugar simples e silencioso, torna-se o centro do universo espiritual, porque ali um coração se alinha ao coração de Deus. E quando o quarto se fecha e a alma se abre, o invisível se manifesta. Nada é estático, nada é esquecido. O que parece silêncio é, na verdade, o som do céu respirando perto de você. Porque cada vez que alguém se ajoelha em fé, um novo mover começa, e o mundo espiritual se curva diante da oração que ninguém vê, mas Deus jamais ignora. O quarto que o mundo despreza é o altar que o céu mais visita. Anjos se movem quando ninguém te vê. Há momentos em que tudo parece parado. O relógio da esperança parece ter quebrado e o coração se acostuma ao silêncio como quem se rende. Mas há uma verdade que o mundo natural não percebe. Enquanto você ora, há movimento. O invisível não dorme. Daniel ouviu essa revelação dos lábios de um mensageiro celestial. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa delas eu vim. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia, antes da resposta chegar, o céu já estava em trânsito. Muitas vezes, o desânimo nasce porque olhamos apenas para o que é visível. Julgamos a ação divina pelo calendário humano e esquecemos que o reino trabalha fora do tempo. Há um intervalo entre a súplica e a manifestação, e nesse intervalo há uma batalha espiritual acontecendo. O que Daniel viveu era uma metáfora de um princípio eterno. Quando um filho ora, forças são movimentadas. Mesmo quando tudo parece igual, há deslocamentos invisíveis, anjos enviados, interferências sendo removidas. O atraso não é negação, é resistência sendo vencida. A mente humana, condicionada à lógica imediata, confunde silêncio com abandono. Mas a fé se fortalece na aparente imobilidade. É no tempo em que nada se move que o verdadeiro caráter da fé é formado. Porque crer quando tudo se cumpre é simples. Crer quando tudo parece imóvel é o que transforma oração em aliança. Daniel não desistiu no 21º dia. Ele não sabia o que acontecia nas regiões celestiais, mas sabia quem o ouvia. E quem tem essa certeza não precisa de sinais visíveis. Basta-lhe a palavra. O invisível é como uma partitura sendo tocada além do alcance dos olhos. Cada oração sincera tem uma frequência própria, uma nota espiritual. O céu a reconhece, os anjos se movem e a harmonia divina se estabelece. Talvez você não veja, mas há música sendo tocada sobre a sua vida. A fé é o ouvido que percebe o som que o mundo ignora. É o coração sensível que reconhece o compasso das promessas, mesmo quando tudo parece mudo. Há histórias que confirmam essa verdade. Um filho que se converte anos depois da morte da mãe. Um casamento restaurado quando já parecia sem fôlego. Uma cura que chega depois de anos de silêncio. Nenhuma dessas respostas nasceu do acaso. Nasceram de orações que ecoaram além da vida. As súplicas que continuam reverberando muito depois que os lábios se calam. A eternidade grava cada clamor verdadeiro e o reproduz no tempo certo. Dentro da alma, algo semelhante acontece. A oração é o som que organiza o caos interior. O cérebro, quando persevera em oração, cria trilhas de esperança. As sinapses se realinham ao pensamento da fé. É por isso que orar em constância não é um exercício vazio. É um treinamento espiritual e emocional. Cada vez que você ora, o cérebro aprende a esperar sem desespero.
O corpo aprende a descansar, a alma aprende a confiar, mas há um perigo sutil: confundir sensações com respostas. O sentimento é volátil, a fé é firme. Orar esperando sentir algo é como buscar o vento e esquecer a raiz. Há dias em que o céu se manifesta no arrepio, mas há outros em que o silêncio é a resposta mais profunda. O reino se move mesmo quando a emoção não acompanha. Deus não depende do que você sente, ele responde ao que você crê. Billy Graham disse certa vez: as orações de um homem simples podem mover os céus inteiros. Essa é a essência do mistério. O poder não está na eloquência das palavras, mas na autenticidade do coração. O anjo que veio até Daniel não se moveu por discursos, mas por entrega. Deus não mede o volume da voz, mas a sinceridade da entrega. O invisível se curva diante da fé que não desiste. Cada oração é uma semente sonora lançada em um campo que você não vê. Enquanto ela germina, o tempo trabalha e o espírito vigia. O visível é o último estágio do invisível. Quando você percebe o milagre, ele já estava acontecendo há muito tempo. É por isso que a fé não depende do momento, mas da certeza. E quando o dia parece igual a todos os outros, lembre-se, há asas em movimento, há promessas sendo escritas. O mundo espiritual responde antes que o mundo natural entenda. Nenhuma súplica sincera se perde, nenhum suspiro é em vão. Porque Deus ouve antes mesmo da palavra ser dita e envia ajuda antes mesmo que o desespero termine. O silêncio da terra é muitas vezes o som do céu trabalhando. O conflito invisível, quando orar é entrar em batalha. Há orações que parecem simples, mas que tocam territórios de guerra. Nem toda oração nasce em serenidade, algumas nascem em trincheiras invisíveis. O ato de se ajoelhar pode parecer tranquilo, mas no mundo espiritual é sinal de combate. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Toda vez que um coração decide permanecer em fé, algo resiste. Há forças que não querem que você persevere, porque cada oração é uma afronta às trevas. Muitos não percebem que o campo de batalha mais intenso não está fora, mas dentro. A mente tenta distrair, o medo tenta calar, o desânimo tenta convencer que é inútil continuar. E ainda assim, a fé sussurra: ore mais uma vez. É nesse instante que o conflito se revela. Orar é resistir. É insistir quando as evidências se esgotam. É afirmar que Deus é soberano, mesmo quando a lógica diz o contrário. É declarar que o reino não se move por visões, mas por confiança. Jesus viveu esse tipo de batalha no Getsêmani. Ali, sob o peso da angústia, o próprio Filho do Homem travou a maior guerra espiritual da história. Ele não lutava contra soldados, mas contra a vontade de desistir. Suor e sangue se misturaram à terra enquanto ele dizia: não se faça a minha vontade, mas a tua. A vitória da cruz começou de joelhos, não no Calvário, mas no jardim. O Getsêmani é o retrato da intercessão verdadeira. Sofrimento, rendição e confiança silenciosa. Dentro do cérebro humano, a perseverança na oração cria resistência neural. É como se o sistema nervoso aprendesse a suportar o atraso das respostas. Neurocientistas afirmam que o hábito de orar sob pressão reorganiza circuitos ligados à esperança e ao autocontrole. O espiritual e o físico se entrelaçam. A mente treinada pela oração se torna menos refém do medo. Há um fortalecimento que não vem de fora, mas de dentro. É o espírito que ensina o corpo a permanecer. Há também o peso emocional da oração contínua. Às vezes, orar cansa. É legítimo admitir. O coração que luta todo dia pela mesma causa se desgasta. Mas até o cansaço pode ser sagrado, quando oferecido como sacrifício. Deus não exige palavras perfeitas.
Ele acolhe corações persistentes. O guerreiro que ora com lágrimas é mais forte do que o que fala com eloquência. O céu não se impressiona com discursos, mas se comove com fidelidade. No meio da batalha, há momentos de silêncio estratégico. O espírito parece se recolher e o crente sente-se só. Mas esse silêncio é o intervalo entre um avanço e outro. É o tempo em que o general reorganiza suas tropas. Deus não abandona o campo, ele muda de posição. É por isso que a fé precisa aprender a permanecer mesmo quando não há voz. O silêncio de Deus é uma tática, não uma ausência. Billy Graham dizia: a oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas mãos do homem e a mais negligenciada. Essa frase contém um alerta e uma promessa. A oração que se mantém firme no meio do cansaço tem o poder de mudar histórias. Não é a oração ocasional que abala os céus, mas a constante, a que volta, a que insiste, a que não desiste mesmo ferida. Perseverar é continuar lutando quando o mundo espiritual tenta convencê-lo do contrário. As batalhas mais intensas da fé acontecem quando você sente que não há mais o que dizer, quando o coração está vazio, mas o corpo ainda dobra os joelhos. Esse ato, por si só, é uma declaração de guerra contra a desistência. A oração perseverante é a respiração da alma que se recusa a morrer. E mesmo sem perceber, é nessa fidelidade silenciosa que o inimigo recua. Talvez existam guerras em sua vida que não têm testemunhas. Ninguém sabe o que você enfrenta à noite. Ninguém entende as lágrimas que você enxuga sozinho. Mas Deus conhece cada fronteira onde você luta. E há anjos se movendo nessas frentes invisíveis. O que você chama de resistência é, na verdade, a prova de que sua oração está gerando impacto. Nenhum ataque é lançado contra aquilo que não ameaça o inferno. E se esta mensagem ressoou em seu coração, se você tem travado batalhas silenciosas que ninguém vê, compartilhe sua experiência nos comentários. Fale o nome daquela causa que você tem carregado diante de Deus. Este espaço é uma comunidade de fé, onde cada comentário é um altar. Escreva como quem ora e permita que outros se unam em intercessão com você. Toda vez que um joelho toca o chão, o inferno se cala por um instante, quando o Espírito Santo traduz o que você não consegue dizer. Há momentos em que a alma se cala porque as palavras se esgotam. É como se o coração falasse uma língua que a boca não alcança. Nessas horas, o Espírito Santo se torna intérprete. Ele traduz gemidos em orações, lágrimas em declarações, silêncios em cânticos invisíveis. Paulo escreveu aos Romanos: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que dizer, o céu continua ouvindo. Às vezes, o consolo chega sem som. É o peso leve que pousa sobre o peito quando o pranto se esgota e o cansaço vira quietude. Não há explicação racional, apenas a sensação de que alguém está sustentando o que você não pode mais carregar. O Espírito Santo não substitui a sua voz. Ele amplifica o que o coração deseja dizer, mas não consegue articular. É o tradutor divino entre a dor humana e o propósito eterno. No campo das emoções, há uma sinfonia sagrada acontecendo quando o Espírito intercede. Cada lágrima contém uma verdade que a mente não conseguiu organizar. A neurociência mostra que o choro profundo, quando acompanhado de entrega, reduz o cortisol e libera a ocitocina, o hormônio do consolo. É o corpo dizendo "eu confio", mesmo sem palavras. É o físico confirmando o espiritual. O espírito usa o que é humano para expressar o que é eterno. Há um homem que orava com apenas uma frase: Senhor, segura minha mente. Ele não tinha eloquência, nem força, nem fé aparente. Apenas repetia essa súplica curta todas as manhãs. E Deus o sustentou. Não porque suas palavras fossem poderosas, mas porque eram verdadeiras.
O Espírito pegou aquela frase simples e a transformou em intercessão celestial. Quando a fé parece pequena, o Espírito a transforma em ponte. Existem orações que nascem de um grito mudo. Orar, nesses momentos, é apenas permanecer respirando diante de Deus. A mente está exausta, o corpo quer desistir, mas o coração ainda se volta para cima. É ali que o Espírito assume o controle. Ele ora no silêncio, na pausa, no cansaço. Ele fala ao Pai aquilo que você não sabe expressar e o faz com precisão divina. Nenhuma dor é mal traduzida por ele. A presença do Espírito não se limita a palavras ou fórmulas. Ele é a própria linguagem do consolo. Quando você ora chorando, ele está interpretando. Quando você apenas suspira, ele está intercedendo. Quando você pensa em desistir, ele está sustentando. A oração não é interrompida pela ausência de voz. Ela continua através daquele que habita em você. Billy Graham dizia: o Espírito Santo é o maior consolador que o homem pode conhecer, pois ele é o próprio Deus habitando no coração humano. Essa verdade ecoa em cada vida que aprendeu a confiar no silêncio. Porque há uma diferença entre não saber orar e não ser ouvido. O primeiro é humano, o segundo é impossível. Deus ouve mesmo o que não foi dito, porque o Espírito fala por você. A fé madura não é a que sempre tem palavras certas, mas a que se permite ser conduzida. O Espírito não se ofende com o silêncio do crente, ele se aproxima ainda mais. A fragilidade humana não afasta o divino, atrai. O Espírito não espera perfeição, ele busca rendição. Quando você não consegue mais formular pedidos, ele transforma sua rendição em intercessão. O segredo é permanecer disponível. O Espírito não força a entrada, ele ocupa espaços abertos. Quando você se permite sentir, quando deixa o coração exposto diante de Deus, ele age. Ele reorganiza o que está desordenado, acalma o que está em conflito, traduz o que está confuso. Sua oração pode parecer simples, mas na eternidade ela tem o peso de uma sinfonia. E se há algo que esta mensagem desperta em você, talvez o reconhecimento de que há dores sem nome, orações sem som. Compartilhe nos comentários aquilo que o Espírito tem traduzido no seu silêncio. Cada testemunho é um eco do consolo divino. Este espaço é terreno sagrado de almas que aprenderam a confiar mesmo quando não conseguem falar. O Espírito não precisa das suas palavras, ele precisa do seu coração entregue. O impacto eterno de uma oração solitária. Há mistérios que só o tempo revelará. Um deles é o alcance de uma oração feita em solidão. Nada do que é dito a Deus se perde. Cada palavra lançada em fé é registrada na eternidade, aguardando o momento certo de florescer. O Apocalipse descreve uma cena impressionante. Subiu o fumo do incenso com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Apocalipse 8, 3, 4. Isso significa que as orações não desaparecem. Elas sobem e permanecem diante do trono. Nenhuma é esquecida. Nenhuma é desperdiçada. O que se diz no secreto repercute em dimensões que a mente humana não pode calcular. Há mães que oraram por filhos e partiram sem ver o resultado. Mas no tempo de Deus, a colheita chegou. Há intercessores que clamaram por avivamento e morreram em silêncio. Mas as sementes plantadas por suas palavras germinaram séculos depois. A oração é uma herança espiritual. Ela não termina quando os lábios se calam, continua viva, ecoando na eternidade até cumprir seu propósito. Há quem olhe para a própria vida e diga: nada mudou. Mas o céu diria o contrário. O invisível está em movimento. As orações são como cartas enviadas ao trono. O tempo é o carteiro. E quando o envelope chega ao destino, o conteúdo já estava preparado.
É por isso que muitas respostas parecem tardias, quando na verdade são pontuais. Deus não se atrasa, ele amadurece os tempos. A mente moderna, acostumada a respostas imediatas, tem dificuldade em compreender essa dinâmica. Mas o reino não trabalha em pressa, trabalha em eternidade. O tempo de Deus é diferente porque o propósito é maior que o instante. Cada oração feita no anonimato é um tijolo invisível na construção de algo que o próprio orante talvez nunca veja completo. Ainda assim, ele participa do milagre. Billy Graham dizia: "O quarto onde você ora é o lugar mais poderoso da terra." Essa frase contém uma verdade eterna. O poder não está no espaço físico, mas na entrega espiritual. Quando você ora sozinho, talvez ache que está apenas falando, mas na realidade está convocando o céu a agir. A solidão da oração é o ponto de contato entre o finito e o infinito. O quarto solitário é o altar onde o invisível se encontra com o eterno. Na simbologia espiritual, a oração é como incenso que sobe. Incenso que não se dissipa, apenas se acumula até preencher o trono. Há uma progressão divina em curso. O clamor sobe, o incenso se mistura ao fogo do altar, e o fogo é lançado de volta à terra em forma de resposta. Essa é a imagem do Apocalipse. É a dinâmica entre o que se oferece e o que retorna. Nada que sobe em verdade deixa de descer em graça. Há também o aspecto invisível do tempo. Enquanto você ora, algo está sendo formado em outra dimensão. É como uma semente enterrada. O solo parece mudo, mas há vida ali. As raízes crescem antes do caule aparecer. Assim são as orações. Germinam na escuridão antes de romperem a terra. Deus trabalha primeiro no invisível, porque é lá que a estrutura se forma. A oração solitária é a raiz do milagre. Em meio à espera, o coração é lapidado. Deus não se apressa porque está moldando o vaso que receberá a resposta. Ele não derrama vinho novo em odre velho. A demora é o processo que garante que o resultado não se perca. A fé amadurecida entende isso e permanece firme. Cada vez que você ora e não vê nada mudar, algo dentro de você está sendo transformado. E essa mudança é, muitas vezes, a própria resposta. A teologia do incenso é também a teologia da paciência. A oração não é apenas comunicação, é cooperação. Quando você ora, participa da liturgia celestial, se une aos santos que também estão diante do altar e contribui com a história divina. É um mistério glorioso. O eterno e o temporal se encontram, e o nome de Deus é exaltado na perseverança dos que oram sem desistir. Há uma beleza indescritível em saber que o céu registra cada clamor seu. O que parece esquecido está armazenado em frascos de incenso diante do trono. E um dia, quando o tempo se alinhar com o propósito, o perfume dessas orações encherá a terra. Até lá, confie. Porque nenhuma palavra dita em fé se perde, nenhum sussurro sincero é em vão. O que se diz no escuro sobe em luz diante de Deus, quando o céu responde no silêncio. Há orações que terminam em lágrimas e outras que terminam em paz, mas todas terminam diante de Deus. O que começa com uma voz trêmula no quarto secreto termina nas mãos do Criador. Orar sozinho nunca é orar em vão. Cada palavra dita em fé atravessa o invisível e aciona realidades eternas. O mesmo Deus que viu Daniel ajoelhado em seu quarto e Jesus no jardim ainda observa as madrugadas silenciosas em que você se entrega sem plateia. Nenhum gesto de fé é pequeno quando é verdadeiro. O coração humano muitas vezes confunde o silêncio de Deus com distância, mas o silêncio é a linguagem do preparo. É o intervalo entre o pedido e o milagre, o tempo em que Deus molda o coração para receber o que Ele já decidiu conceder. Não é castigo,
é cuidado. É o tempo em que ele trabalha não apenas na resposta, mas também em quem pede. Orar é permitir que Deus transforme antes de entregar. A solidão espiritual tão temida é um espaço fértil. É ali que as convicções se fortalecem e a fé deixa de depender das circunstâncias. Tozer escreveu que o homem que anda com Deus nunca está só, mesmo em sua solidão. A comunhão divina é tão profunda que transforma o vazio em altar. Quando tudo parece silencioso, Deus não está ausente. Ele está mais íntimo do que nunca, esperando que a alma amadureça no solo da confiança. Há um momento em que o crente percebe que o quarto de oração não é o lugar do isolamento, mas do encontro. O quarto é o berço das promessas e o túmulo da incredulidade. O que nasce ali carrega eternidade. O que é deixado ali morre para o medo. A presença de Deus transforma o espaço mais simples em território sagrado. Um chão de azulejo pode se tornar o Monte Horebe, se houver reverência e fé. Em cada jornada espiritual, há o desafio de permanecer. Continuar orando quando o céu parece fechado é o gesto mais nobre da fé. É fácil agradecer quando a resposta chega, mas é no silêncio que se prova o amor. O verdadeiro relacionamento com Deus não se mede pela quantidade de respostas, mas pela fidelidade no tempo da espera. A alma amadurecida aprende a confiar mesmo sem entender. Billy Graham dizia: a oração é abrir o coração para Deus como a um amigo. Essa imagem é simples e profunda. O amigo não precisa de discursos perfeitos, precisa de presença. Assim é com Deus. Ele não busca palavras refinadas, mas corações sinceros. Quando você entra no quarto, o Pai não está avaliando sua eloquência, mas sua entrega. Ele vê além das frases, ele enxerga a intenção. Há também o poder da constância. Uma oração isolada é como uma faísca, mas orações contínuas são como um fogo que não se apaga. Deus honra a perseverança. O tempo pode parecer longo, mas a eternidade está observando. O mesmo Deus que plantou promessas também prepara as estações. Cada madrugada de oração é uma semente lançada, e cada estação de espera é um tempo de germinação. O convite de Deus para o secreto é, na verdade, um chamado para a intimidade. Ele deseja transformar o quarto em santuário, o silêncio em diálogo, a dor em comunhão. Quando você entende isso, orar deixa de ser um ato de necessidade e se torna um gesto de amor. É um encontro diário, não com uma religião, mas com uma pessoa. É o coração se curvando diante do amor que sustenta o universo. Há no fim de toda jornada espiritual uma constatação: nenhuma oração sincera termina vazia. Mesmo as que não trazem o que pedimos, trazem o que precisamos. Deus responde de modos diferentes, mas sempre responde. O céu não ignora o clamor da terra, apenas o traduz para o tempo certo. E quando a resposta chega, ela carrega o perfume do incenso acumulado, o peso da fidelidade divina e a doçura da promessa cumprida. E agora que esta mensagem chegue ao ponto em que palavras cedem lugar à adoração, feche os olhos do coração e ore comigo. Senhor amado, Pai que vê o que está em secreto, obrigado por ouvir até o que não conseguimos dizer. Ensina-nos a permanecer, mesmo quando o silêncio nos envolve. Fortalece o coração cansado, consola o espírito abatido, renova a fé dos que esperam há tanto tempo. Que o quarto da oração se torne o altar da tua presença. Que cada lágrima seja transformada em semente de milagre, e cada oração solitária suba como incenso diante de ti. Derrama tua paz sobre cada lar, tua voz sobre cada mente, teu espírito sobre cada coração. E quando nos faltar palavras, que o teu espírito interceda por nós. Em nome de Jesus, amém. E antes de encerrar, quero te lembrar,
Esta comunidade é uma casa espiritual para corações que oram. Compartilhe nos comentários o que Deus tem feito em silêncio. Testemunhos edificam, orações se unem e corações se fortalecem. Curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas descubram que no mundo espiritual nada fica sem resposta. O silêncio da terra é apenas o prelúdio do som da eternidade.